Que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Nós estamos começando nesta noite de domingo mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Eu não sei quais foram os desafios que você enfrentou nessa semana que se passou e não sei também quais são os desafios que te esperam nessa segunda-feira, mas eu tenho certeza que na força, no poder do nosso Deus, nós somos mais do que vencedores. Por isso eu te convido, juntamente com a sua família, a consagrar ao Senhor este momento de adoração, este momento de culto, para que o Senhor possa encontrar na minha vida, na sua vida, no meu coração e no seu coração, uma disposição em receber tudo aquilo que Ele tem para nos oferecer. Deus amado, nós entregamos a Ti este tempo de louvor, este tempo de adoração, este tempo de culto, consagrando ao Senhor as nossas vidas e te pedindo, Deus, fala conosco, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, o nosso coração, para que possamos estar prontos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos oferecer, para que o Seu nome seja glorificado em nossas vidas, através das nossas vidas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos irmãos, que possamos ter neste culto um tempo de louvor, adoração e possamos experimentar a presença maravilhosa do nosso Deus, em nome de Jesus. A paz, igreja. Gostaria de ler para os irmãos um versículo que se encontra lá no livro de Provérbios, no capítulo 18, no versículo 21, que fala assim: o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem as suas palavras e você será recompensado. Esse versículo, ele nos leva a refletir sobre se o que nós falamos tem ajudado a salvar ou a destruir vidas. Né? Se o que a gente profere da nossa boca são bênçãos ou são palavras de destruição. E se a gente for analisar, Deus, ele nos fez a imagem e semelhança dele. E de todos os seres vivos, todos os seres criados pelo Senhor, o homem, ele foi o único que ele deu a capacidade de falar. E isso eu acho muito interessante e é muito sério também, porque lá em Mateus, no capítulo 12, no versículo 34, tem até uma musiquinha infantil que também fala isso, que Jesus diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E por isso a gente começa a entender, por que tantas pessoas elas destilam meio que veneno mesmo com a sua própria língua, com as coisas que são ditas e provocando destruição, tristeza por onde essas pessoas passam, E algumas pessoas podem estar repetindo atitudes que vieram dos seus pais, outras porque assim, a gente fala daquilo que a gente se alimenta. Então outras pessoas se alimentam a sua mente de tantas coisas que não edificam, e quando vão falar, o que sai da sua boca gera destruição. E acho que nós precisamos pensar que as palavras, elas são como sementes e que um dia elas podem frutificar. E eu até procuro pensar, se você planta limão, não tem como você colher laranja. Então, se nós estamos semeando, lançando sementes podres com a nossa boca, não tem como nós esperarmos coisas boas, colher coisas boas. A nossa boca profere daquilo que o nosso coração está cheio. Então, se nosso coração está cheio de coisas ruins,
nós também iremos falar coisas ruins, que não abençoam, que não edificam. E acho que cabe a nós mesmo pedirmos sabedoria para o Senhor, para que Ele nos dê domínio próprio, né? Porque por nós mesmos, seres humanos, a gente não consegue controlar as nossas palavras. Precisa de um mover mesmo do Espírito Santo para nos moldar conforme a imagem com que nós fomos criados, né? Não tem como nós acharmos que somos parecidos com o Senhor, parecidos com Jesus, se não falamos aquilo que agrada ao Senhor ou aquilo que Jesus falaria. Amém? Então que nós possamos refletir sobre isso, que a gente possa exercitar isso, né, também. Em nome de Jesus. Deus abençoe e fique com Deus.
Senhor, Pai. Tira todo medo, tira todo pânico, tira todo desespero, Senhor. E que o Senhor possa cuidar de nós. Em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, a nossa fidelidade e fé ao Senhor através dos dízimos e das ofertas é uma expressão de louvor e adoração. Quando eu e você consagramos a Deus a nossa vida financeira e permanecemos fiéis neste propósito, o Senhor derrama bênção sem medida sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, porque nós estamos sendo parceiros na evangelização, na propagação do Evangelho, em abençoar aqueles que mais precisam. Por isso eu gostaria de continuar incentivando os irmãos a permanecerem fiéis a Deus, através dos dízimos e das ofertas. Você pode estar fazendo transferência ou depósitos bancários na conta da Igreja Metodista no Banco do Brasil e assim nós continuaremos fortalecidos na fé, na esperança e na propagação do Evangelho. Nós deixaremos aqui os dados para que os irmãos possam estar anotando e que os irmãos continuem fiéis ao Senhor, vendo os sinais e as maravilhas que Ele irá fazer nas nossas vidas para louvor e glória do Seu nome. Deus, neste momento, nós queremos consagrar a Ti os nossos dízimos, as nossas ofertas, consagrar ao Senhor o nosso coração e Te pedir, Deus, abençoe a nossa vida, abençoe a nossa casa com prosperidade, com paz, com amor, com provisão, abençoe os nossos empregos, abençoe os nossos trabalhos, que não haja falta de sustento sobre as nossas vidas, mas que possamos testemunhar que em todo tempo, em todo instante, o Senhor esteve conosco, o Senhor esteve nos sustentando, o Senhor esteve nos abençoando e nós conseguimos enxergar o milagre do Senhor nas nossas vidas, apesar das dificuldades. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós somos Rafael e Elisa Drummond, nós somos da Igreja do Rio de Janeiro. Queríamos compartilhar uma palavra com os irmãos. Em Gálatas 6, versículo 7 ao 9, fala: Não vos enganeis, Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso ele colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá a ruína. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos desfaleçamos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Hoje nós somos uma geração que muitas vezes falamos que não temos tempo. A nossa maior desculpa é sempre que não temos tempo para as coisas. E vivemos um momento de pandemia em que muitos têm que ficar dentro de casa. E muitas vezes a nossa desculpa é que não temos tempo de ler a Bíblia, não temos tempo de procurar a Deus, não temos tempo com os nossos filhos, não temos tempo com as nossas esposas. E, na verdade, tudo isso só mostra que é uma desculpa que nós damos. Então, se nós queremos um melhor relacionamento com os nossos filhos, esposas, com Deus, nós precisamos dedicar tempo. E para isso, até para uma semente ela poder germinar, ela precisa de cuidado, ela precisa de tempo, e você semeia para poder receber no momento certo a colheita. Então, se nós não semeamos tempo com Deus, não semeamos tempo com os nossos filhos e com as nossas esposas, nós não vamos colher os frutos que nós mesmos esperamos. Em Oséias 8, versículo 7, o profeta falou para o povo de Israel que porque eles semearam o vento, eles colheriam tempestade, né? Em algumas versões tormenta. Isso traz para a gente um princípio de multiplicação, né? Porque
Aqui ele fala que eles semearam o vento, e a colheita não veio só vento, a colheita veio tempestade, tormenta. Então, o que a gente semear vai vir numa proporção muito maior pra gente. E se for negativo, vem numa proporção maior negativa, e se for positivo, numa proporção maior positiva. E a gente tem que pensar que a hora da escolha, como o Rafa falou, é a hora da semeadura, porque a hora de escolher é na hora de semear. A colheita vai vir depois que você já tomou a sua escolha, já plantou a sua semente, aquela colheita virá. Então, que seja um tempo da gente alinhar coisas que precisam ser alinhadas, mudar hábitos, fazer coisas diferentes pelo nosso relacionamento com Deus e com os nossos familiares. É isso que nós refletimos e queremos deixar para vocês. Igreja, tudo bem? Hoje eu vou falar um versículo que é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todos que nele creem não pereçam, mas tenham vida eterna. Amém? Boa noite, igreja. Estou com muita saudade de vocês. Hoje eu vou falar de Romanos 14:17. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Queridos e amados irmãos, o Senhor nessa noite, mais uma vez, está lançando as suas sementes preciosas da palavra. E Ele está esperando que eu e você sejamos um coração aberto, um terreno fértil. E se esta palavra encontrar em nós este terreno, com certeza ela vai criar raízes, ela vai florescer e ela vai frutificar em nossas vidas. E veremos a transformação de Deus na nossa casa e na nossa família. Eu te convido nesta noite a acompanhar a leitura das Sagradas Escrituras no livro de 1 Samuel, no capítulo 30, a partir do primeiro versículo, que nos diz assim: Quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado a cidade de Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho. Então, queridos, prestem atenção aí nos detalhes. Davi chegou com seus soldados em uma cidade, a cidade estava em chamas e todo mundo tinha sido levado como prisioneiro. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, os seus filhos, as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Vamos frisar mais uma vez: Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã da cidade de Jezreel e Abigail da cidade de Carmel, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e as suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Eu te convido a mais uma vez fechar os olhos e vamos juntos consagrar ao Senhor este momento de reflexão da palavra. Deus amado, nós queremos entregar a Ti o nosso coração e Te pedir, ó Deus, que venha falar conosco. Venha falar conosco, Deus. Faz a Sua palavra encontrar em nós um terreno fértil, porque nós queremos florescer e frutificar para louvor e glória do Teu santo nome.
Que eu neste momento possa ser diminuído a nada, pois nada sou apenas um instrumento, mas que a sua palavra seja ministrada e que possamos ser tocados por ti, transformados pelo poder da sua palavra. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos e amados irmãos, as nossas vidas de uma maneira geral, eu acredito que 99,9999% de toda a população, para não generalizar, vive constantemente uma luta. Nós estamos constantemente lutando. Existe até aquele ditado que diz, nós estamos a todos os dias matando um leão, matamos um leão por dia. Estamos, constantemente tendo que tomar decisões, o que fazer, o que não fazer, o que comprar, o que não comprar, o que vender, o que não vender, como criar os nossos filhos, a melhor maneira de educar, se nós repreendemos, não repreendemos, se é diálogo ou se tem que utilizar algum método um pouquinho mais forte, em qual escola colocar, em qual escola não colocar. No trabalho, nós estamos aí constantemente sendo levados a lutar, se podemos ou não fazer de uma forma, de outra forma, qual é a melhor maneira, qual é o melhor trabalho, qual é a melhor decisão para o nosso futuro. Temos que fazer os nossos ajustes diários na nossa casa, uma reforma aqui, uma reforma ali, equilibrar as finanças, compra, não compra, vamos ali, segura, hoje a gente come bife, amanhã a gente come frango, depois de amanhã é ovo, se não tiver ovo é arroz com feijão. A gente é chamado constantemente a fazer esses ajustes na nossa vida. No nosso casamento, nós enfrentamos muitas lutas, no nosso relacionamento conjugal, perdoar, não perdoar, tem que perdoar, não existe essa de não perdoar, tem que amar, mas a gente está constantemente ali vivendo os ajustes, a nossa formação profissional, qual faculdade cursar, qual curso fazer, se faz um curso de inglês, se não faz, uma nova língua, um curso de Excel, um curso aí profissionalizante. Nós estamos constantemente em lutas, a nossa vida é marcada por lutas. Como nós falamos aqui, nós somos desafiados a matar um leão por dia. Mas, queridos irmãos, nessas lutas, muitas das vezes, nós somos expostos a perseguições, expostos a tristezas, expostos a decisões erradas, expostos às mais variadas circunstâncias que tiram da gente o controle, que tiram da gente a paz, que tiram da gente a força. E é exatamente isso que nós encontramos aqui na história de Davi, na história que nós acabamos de ler. Davi, ele era um líder de alguns homens de um exército. Nós já falamos um pouco da história de Davi na quinta-feira passada. Ele está aqui, lutando com estes homens. E Davi sai para a batalha, e no meio dessa batalha, quando ele retorna, ele vê que a sua cidade havia sido totalmente queimada, os seus filhos, as suas esposas, juntamente com todo o exército, haviam sido presos, os idosos, os jovens, todos aqueles que faziam parte daquela cidade haviam sido levados presos e a cidade destruída. A exemplo de Davi, muitas vezes acontece nas nossas vidas. Quantas vezes uma palavra nós ouvimos e essa palavra tira da gente a paz, a alegria? Quantas vezes você acordou cheio de disposição e aí você recebe uma notícia ruim, alguém que faleceu, um amigo que perdeu a vida, alguém que foi diagnosticado com uma doença, alguma coisa acontece na sua vida e isso tira de você a disposição, isso tira de você a alegria. E é a realidade da vida, constantemente nós somos expostos a situações que acontecem em nossas vidas que tiram de nós a paz, que tira de nós a força. E o pior que nós encontramos aqui na história de Davi, que pode ser que esteja acontecendo nas nossas vidas, é que Davi começa a sofrer por decisões que ele toma. Ele toma a decisão de ir batalhar, ele toma a decisão de ir lá, enfrentar os desafios de uma determinada maneira, mas quando ele retorna, está tudo
um caos. O meu pai, pastor Adir, ministrou uma palavra lá na igreja metodista em recreio sobre bola nas costas, utilizando exatamente este texto, onde Davi sai para batalhar, mas não toma as devidas precauções, e assim ele sofre consequências. Eu não vou aqui trabalhar o tema. Se você quiser saber, vai lá, acessa o Facebook do pastor Adir, que você vai encontrar esta mensagem. Mas muitas vezes acontece, nós tomamos decisões, fazemos coisas que as consequências que sobrevêm sobre nós são consequências difíceis, são problemas. Tomamos decisões erradas, conduzimos a nossa vida por um caminho e não observamos todos os detalhes e acabamos por sofrer grandes desilusões, grandes problemas. E nesta noite, se você se identifica com esta palavra, ou você conhece alguém que se identifica com esta palavra, o Senhor tem algo para dizer ao meu e ao seu coração. Eu ouso até dizer que todos nós nos identificamos com esta palavra, porque constantemente nós estamos sendo expostos a dificuldades, a problemas. É interessante que aqueles homens, diante daquela situação, eles começam a chorar, e o coração deles ficam entristecidos, amargurados, e a Bíblia diz que eles choraram em voz alta até não ter mais forças. Perderam completamente as forças diante das notícias, diante das realidades. E o Senhor tem uma palavra para mim e para você nessa noite sobre o que fazer quando as circunstâncias, quando a dor chega, quando o problema chega, quando a consequência chega, e essa consequência é tão dolorosa, é tão amargurante, é tão angustiante, que nós não temos mais forças. O que fazer quando as forças se acabam? Quando nós estamos, queridos irmãos, passando por situações assim angustiantes, são sentimentos terríveis que vêm sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Pensamentos horripilantes vêm sobre a nossa mente. Satanás, com seus dardos inflamados, quer invadir a nossa mente, o nosso coração, tirar de nós tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e a gente se encontra num estado de sem força, sem esperança. Mas o Senhor quer falar algo aos nossos corações nesta noite. E a resposta nós encontramos no versículo 6. Diante da dor, da amargura, da tristeza, Davi fortaleceu-se no Senhor. E nesta noite, o Senhor quer apontar para nós pelo menos 3 reflexões de áreas das nossas vidas que nós precisamos fortalecer no Senhor. Preste bastante atenção, queridos irmãos e irmãs. Fortalecer no Senhor. A primeira delas é: fortaleça a sua fé no Senhor. Queridos irmãos, a palavra de Deus nos diz que a fé é a certeza daquilo que a gente não vê e a plena convicção daquilo que a gente espera. Querido irmão, o Senhor está dizendo: fortaleça nele a sua fé. Lembre-se das promessas de Deus para a sua vida. Lembre-se dos propósitos de Deus para o seu coração. Lembre-se daquilo que o Senhor quer fazer na sua vida, através da sua vida, através do seu ministério, através dos seus dons. Lembre-se de que quem te chamou foi Deus, e fortaleça a sua fé no Senhor. Não deixe que as circunstâncias aparentes sugam de você a sua fé. Tire de você a fé, tire de você a esperança, tire de você a confiança nas promessas de Deus. Foi Ele que te chamou, Ele que tem propósito para a sua família, Ele tem propósito para a sua casa, Ele tem propósitos para os seus filhos, Ele tem propósitos. Por isso, lembre-se das promessas de Deus. Fortaleça a sua fé no Senhor Jesus. A Bíblia nos diz que os justos não vivem por aquilo que acontece, pelas circunstâncias
circunstâncias aparentes, por aquilo que está sendo mostrado para você, mas o justo vive pela fé. Pela fé em Jesus Cristo. Jesus Cristo na cruz morreu e venceu todas as circunstâncias, e por essa fé nós podemos dizer que nada vai nos separar do amor de Deus. Nada, nenhuma tribulação, nenhuma angústia, nenhuma decepção, nenhuma tristeza, nenhum trauma, nada pode nos separar do amor de Deus. Por isso, nessa noite, fortaleça a sua fé no Senhor. Lembre-se das promessas de Deus. Lembre-se dos propósitos de Deus para a sua vida. Lembre-se de que quem te chamou foi o Senhor. E Ele vai revigorar a sua fé. Se você não consegue se lembrar das promessas de Deus, queridos irmãos, olha que coisa maravilhosa. O Espírito Santo te faz lembrar. Ele te traz à memória tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Todas as promessas, todos os propósitos. Ele aponta a sua vida para a eternidade. Então, se você não está conseguindo, peça ao Espírito Santo. Faça essa oração. Espírito Santo de Deus, eu quero lembrar das tuas promessas. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos aí nesse momento. Nós vamos orar. Espírito Santo de Deus, traz a memória agora deste coração as suas promessas. Traz a memória agora, Espírito Santo de Deus, a esta vida, os teus sonhos, os seus propósitos. Revigora a fé dos teus filhos. Revigora a nossa fé, em nome de Jesus. Queridos irmãos, fortaleça a sua fé no Senhor. Em segundo lugar, queridos irmãos, nós encontramos uma outra área da nossa vida que precisa ser fortalecida no Senhor, é a nossa coragem. Fortaleça a sua coragem no Senhor. Davi e os seus homens estavam sem forças. As circunstâncias, a notícia, o problema, a dificuldade, a amargura, a angústia, os problemas que estavam ali aparentes, tiraram a disposição, a coragem daqueles homens. E muitas vezes é isso que está acontecendo com a minha vida e com a sua vida. Nós temos aí sendo bombardeados de notícias. Morreu tantos, tantos foram infectados. Nós temos aí sido bombardeados com tanta desgraça, com tanta tristeza, e isso tem tirado da gente a coragem. Isso tem tirado da gente a disposição, a força para batalhar, a força de querer continuar lutando. Mas Davi nos ensina para nós fortalecermos a nossa coragem no Senhor. Talvez, queridos irmãos, alguns de nós estejamos passando por problemas assim. Uma notícia que chegou, um negócio que deu errado, uma perspectiva que você tinha que não deu certo. E aí a gente vai sendo sugado, isso vai tirando da gente a coragem, a gente vai desanimando, a gente vai se prostrando, a gente vai aceitando a derrota, a gente vai perdendo a perspectiva. Não é isso que Deus tem para a minha vida, não é isso que o Senhor tem para a sua vida. Fortaleça a sua coragem no Senhor. Fortaleça a sua coragem no Senhor. A palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, nos diz assim: que coisa linda, por todos os lados nós somos pressionados, mas nós não somos esmagados. As pressões vêm, mas nós continuamos firmes, nós estamos preparados, porque nós temos a presença de Deus. Ficamos perplexos diante das lutas. As coisas vêm e a gente fica sem acreditar naquilo que está acontecendo, mas jamais desamparados. Somos perseguidos. Tantas coisas acontecem, pessoas que falam mal da gente, coisas que acontecem nas nossas vidas, pessoas que estão ali querendo o nosso mal, pessoas que estão querendo tirar da gente a paz. Somos sim perseguidos, mas não abandonados. O Senhor está ao nosso lado, Ele caminha conosco. Podemos até ser derrubados. Às vezes chegam coisas no nosso coração que derrubam a gente. A gente fica para baixo, a gente chora, a gente fica amargurado, a gente fica angustiado, mas não destruídos. Fortaleça a sua coragem no Senhor. A sua dor, a sua tristeza, a sua tribulação não veio para a sua destruição. Lembre-se disso. O Senhor não permite que passemos por provas que sejam maiores do que a nossa
nossa força, do que nós podemos suportar. Ele está ao nosso lado. Nós passaremos por lutas, passaremos por dores, por amarguras, por tristezas, mas em tudo isso nós seremos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando eu e você fortalecemos a nossa coragem do Senhor, nós entendemos que aqui nessa vida nós estamos servindo a um propósito muito maior. E quem me chamou e quem te chamou para esse propósito foi o Senhor dos Senhores, o Criador dos céus e da terra. É Ele que te chama. Por isso fortaleça a sua coragem no Senhor. Não queira viver a coragem humana, porque a coragem humana é falha, é fraca, ela não consegue. Mas a coragem no Senhor nos faz ter disposição de lutar e enfrentar todos os desafios e sermos mais do que vencedores. Queridos irmãos, a terceira área que nós podemos refletir, que nós devemos fortalecer no Senhor, é a nossa capacidade de lutar. A Bíblia diz que Davi, diante daquela situação, ele chama o sacerdote, fortalecendo no Senhor, e ele busca a vontade de Deus. Senhor, eu devo perseguir? Senhor, eu devo ir atrás? Senhor, eu devo ir lutar? Muitas vezes, queridos irmãos, nós temos tentado buscar forças no nosso conhecimento, na nossa experiência. Não, queridos. A nossa capacidade de lutar tem que vir do Senhor. As estratégias precisam vir do Senhor. As decisões precisam vir do Senhor. Nós precisamos estar na vontade de Deus, porque é só debaixo da vontade de Deus que nós cumprimos os propósitos de Deus. E quando nós não estamos na vontade de Deus, nós lutamos, fazemos e não conseguimos o resultado positivo, porque estamos sendo guiados por outras coisas e não pela vontade de Deus. Por isso, fortaleça a sua capacidade de lutar no Senhor. Não faça nada sem a vontade de Deus. Não faça nada sem a presença de Deus. Não queira resolver com a sua própria força. Não queira resolver os seus problemas a partir de você mesmo. Não queira fazer sozinho, porque senão você não vai conseguir e o estágio vai ser pior. O Senhor está te chamando nesta noite para resolver os problemas, fortalecido no seu poder. Seja fortalecido no Senhor a sua capacidade de lutar. Diante, então, queridos irmãos, dessas realidades que nós estamos aqui, fortalecer a nossa fé no Senhor, a nossa coragem no Senhor e a nossa capacidade de lutar no Senhor, talvez surja uma pergunta, e essa pergunta é: como? Como eu e você podemos fortalecer no Senhor? Como fazer? E nós encontramos uma resposta aqui neste texto, e nós encontramos nas duas últimas palavras, no versículo 6, que diz assim: seu Deus. E este é o segredo de como nós podemos fortalecer no Senhor. Às vezes, queridos irmãos, nós temos uma ideia errada. A gente pensa que fortalecer no Senhor é você fazer uma campanha de oração. Fortalecer no Senhor é você fazer uma campanha de jejum. Fortalecer no Senhor é você começar a participar de cultos. Eu digo para você que isso é muito importante e que isso deve sim ser feito, mas isso não é o segredo de se ser fortalecido no Senhor. Se eu e você pensarmos que é fazer alguma coisa que nos torna fortes em Deus, no Senhor, nós estamos colocando força nas nossas obras, mérito naquilo que nós fazemos. Ninguém é fortalecido pelo Senhor pela quantidade de oração que faz, pela quantidade de jejum que faz, pela quantidade de louvor que canta, pela quantidade de culto que participa. Não! Ninguém é fortalecido pelo Senhor por essas coisas. Nós somos fortalecidos no Senhor
quando Ele é o nosso Deus. E aqui nós encontramos a responsabilidade do relacionamento individual que eu e você precisamos ter com o Senhor. Davi se fortaleceu no Senhor porque o Senhor era o seu Deus. Talvez você até reconheça que Deus seja o Senhor, mas você talvez não faz do Senhor o seu Deus. E eu queria trazer para os irmãos uma mensagem de alerta, de talvez os motivos pelos quais muitas vezes não temos vencido as lutas. Talvez você não consegue vencer os seus problemas financeiros, porque o Senhor não é o Deus da sua vida financeira. Talvez, queridos irmãos, você não consiga vencer os problemas conjugais, porque o Senhor não é o Deus do seu casamento. Talvez, queridos irmãos, você não consegue vencer os seus problemas emocionais, porque o Senhor talvez não seja o Deus do seu sentimento. Talvez, queridos irmãos, você não consiga vencer o problema da correria do dia a dia, porque o Senhor não é o Deus do seu tempo. Talvez, queridos irmãos, você não consiga vencer os problemas na criação dos seus filhos. Talvez é porque o Senhor não seja o Deus da sua família. Talvez, queridos irmãos, você não consegue vencer na vida porque o Senhor não é o Deus da sua vida. E a palavra do Senhor nesta noite traz para o nosso coração esse chamado para atentarmos. Será que Deus tem sido o nosso Deus? Será que o Senhor poderoso, o Deus criador de todo o universo, o Senhor de todas as coisas, é o meu Deus? É o seu Deus? Ele é Deus sobre todas as coisas em nossas vidas? Porque, queridos irmãos, não tem como nós nos fortalecermos no Senhor se Ele não for o nosso Deus. Não é uma mandinga, não é uma coisinha que você faz, não é a nossa força, mas quando o Senhor é o nosso Deus, aí nós oramos, aí nós participamos do culto, aí nós louvamos, e através destes meios de graça, nós somos fortalecidos no Senhor. Nesta noite, eu gostaria de me direcionar a você, querido irmão, querida irmã, que ainda não aceitou a Jesus como seu Senhor e como seu Deus. Jesus precisa ser Deus sobre a sua vida, para que você possa ser fortalecido no Senhor. Ele está dizendo para você: aceite-me. Ele quer ser o seu Deus. E a partir deste momento, você será fortalecido no Senhor. E eu quero me direcionar também a você, querido irmão, querida irmã, aqui da igreja, ou que pertence a alguma comunidade de fé que está nos ouvindo, mas que ainda não fez do Senhor o Deus de todas as áreas na sua vida. Não tem como sermos fortalecidos no Senhor se Ele não for Deus em tudo em nossas vidas. E eu quero orar por você. Você que neste momento está aceitando a Jesus, você que neste momento identificou áreas na sua vida que o Senhor não é Deus, que nós estamos talvez idolatrando, nós vamos orar, pedindo ao Espírito Santo para nos ajudar. Deus amado, nós te pedimos pelo poder do Teu Espírito Santo, visita este coração agora, visita esta vida agora e confirma esta palavra, aceitando este filho, esta filha amada, que neste momento está se entregando ao Senhor. Deus amado, seja Deus sobre a vida dela, sobre a vida dele, manifesta a sua glória, o seu poder. Também, Pai, nós queremos colocar diante de Ti, pedindo perdão, muitas vezes nas nossas vidas, quando não fazemos do Senhor o Deus em todas as áreas das nossas vidas. Nos perdoe e nos ajuda pelo poder do Teu Espírito Santo a não idolatrarmos as coisas deste mundo, a nossa própria capacidade, o nosso conhecimento, a nossa força, mas que o Senhor possa ser Deus em todas as áreas das nossas vidas, para louvor e glória do Teu nome. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém.
Queridos irmãos, que esta palavra possa nos encorajar a fortalecermos no Senhor a nossa vida, mas principalmente a fazer do Senhor o nosso Deus. O Senhor é o meu Deus, é o seu Deus, é o Deus da minha casa, é o Deus da sua casa, Ele é o Deus da minha família, é o Deus da sua família, é o Deus de todas as coisas, e Ele quer se relacionar conosco individualmente para nos fortalecer, glorificando o seu nome. Querido irmão, querida irmã, você que porventura em algum momento na ministração deste culto sentiu a presença de Deus e um chamado, um convite de Jesus, nós queremos te conhecer. Mande-nos uma mensagem, nós vamos deixar aqui um número de telefone para que você possa entrar em contato. Não importa se você não seja aqui da região de Campinas, a Igreja Metodista está espalhada em todo o território nacional, mas se você for aqui da região, nós teremos o prazer de te conhecer, de te acolher, de orar com você, caminhar junto e fazer você parte dessa família maravilhosa que é a família metodista. Que o Senhor possa estar te abençoando, que o Senhor esteja com você, com a sua vida. Não negue o chamado de Jesus sobre a sua vida e você experimentará coisas grandes, insondáveis, para louvor e glória do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Queridos e amados irmãos, no nosso próximo domingo teremos a transmissão online da Santa Ceia do Senhor. Por isso, eu estou aqui para te relembrar, também continuaremos avisando durante a semana, para que cada irmão possa estar adquirindo o seu suco de uva, o seu pão, não importa o tipo de pão, não importa o suco de uva, mas vamos juntos participar deste momento, glorificando o nome do Senhor Jesus, valorizando e acolhendo a graça do sacrifício dele para com as nossas vidas. Fique na paz de Cristo, não se esqueça, próximo domingo nós teremos a ministração online da Santa Ceia. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Quando foi no sábado, dia 2, eu olhei pra ele só deitado no sofá, ele pálido, e ele falou: minha filha, me leva pro Santa Isabel, que é esse hospital em Cabo Frio. Eu já sabia que ele não estava bem. Adorador é tudo que eu sou. O Cabral entrou direto, né? Medir a saturação dele estava baixa. Ele já foi direto pro oxigênio e eu fiquei para preencher a documentação para fazer a consulta. Eu pensava que era uma consulta, né? Só. A voz de um coração. Ele falou: então a senhora vai para sua casa, pega umas roupas, uns materiais de higiene pessoal para ele, que eu vou internar. Ai, o chão da gente some. Mergulhar no mais profundo mar. E o médico me informou que a situação dele não era boa. Ele estava com cerca de 60% do pulmão dele tomado já e que ele ia direto para UTI. Aí a gente se sente assim tão incapaz, sabe, irmãos? A gente não tem para quem recorrer aqui na Terra. E ali começou, né, a minha grande luta. Eu senti uma agonia terrível, mas depois que eu fui transferido para a UTI, os médicos eles pediram a tomografia do pulmão e teve um que retornou até a mim e falou da seguinte forma: você está numa situação muito crítica, né? O vírus ele tomou uma proporção muito grande nos teus pulmões
e a situação está muito grave. Que contenham a voz de quem te adora. Tem duas formas de Deus operar. Ou Deus nos livra da fornalha, ou Deus, ele nos livra dentro da fornalha. Se calar um adorador, não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Família abençoada do Senhor, a nossa oração é para que Deus, através de todos os conteúdos que temos disponibilizado no Facebook, no YouTube, Ele possa estar abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, edificando o seu lar e fazendo coisas grandiosas. Por isso eu gostaria que você nos ajudasse na divulgação de todo o conteúdo da Igreja Metodista em Sumaré. Vai lá e compartilhe os conteúdos da página do Facebook, se inscreva no canal no YouTube e vamos juntos na missão de propagar o Evangelho e fazer o nome do Senhor ser engrandecido em todos os lugares possíveis. E que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor insondável de Cristo Jesus, e que a consolação, o amor, a presença, o poder do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, conduzindo o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir, os nossos sentimentos, e que possamos, nessa semana que se inicia, experimentar o sobrenatural de Deus, a presença, a força, o poder do Senhor, fortalecendo as nossas vidas, caminhando conosco, fazendo-nos mais do que vencedores em Cristo Jesus, para louvor e glória do Senhor. Queridos irmãos, que nós possamos ter uma excelente semana na presença de Deus, que você possa ser fortalecido no Senhor, o seu Deus, o seu ajudador, e que o Senhor possa estar caminhando conosco. Fiquem na paz de Cristo e até a nossa próxima transmissão.